Boa noite! Nós estamos aí começando o nosso novo programa, nós somos da Missão Reavivamento, você que está nos acompanhando aí, né? E nós estamos começando o nosso programa, nosso primeiro programa, Conversa Católica, tá? Então nós vamos estar falando, debatendo aqui temas importantes nesse programa. Você vai observar que é um novo formato de programa, né? Diferente daquilo que nós realizamos ali na quarta-feira com o programa Reaviva Brasil, né? E nós vamos estar debatendo temas de alta relevância, né? Então, temas importantes, temas que são muito caro, um assunto muito caro, muito importante e que nós enquanto católicos, precisamos saber, né? Que eu e você, nós precisamos entender, né? E faz a diferença saber ou não saber isso, tá? Então, nós vamos tá conduzindo esse momento diferenciado, tá? Então, nosso primeiro programa aí, Conversa Católica. Como eu falei, vai ter toda uma dinâmica diferente, é um programa de bancada, né? Então eu não estou aqui sozinho, eu tô com meus amigos aqui, irmãos de caminhada, que vão estar se apresentando aí para você. Boa noite a você que nos acompanha, né? Você que é nosso irmão aí na Missão Reavamento, na caminhada, né? Buscando rumo ao céu. Eu me chamo Vander, faço parte da Missão Reavamento. E como eu sempre falo, é uma graça muito grande poder estar com você. Hoje, como o Johnny já nos colocou, né? Uma dinâmica muito diferente, né? Que nós queremos apresentar a você. Aquilo que a nossa igreja, a nossa amada igreja, é, rege para cada um de nós, né? Ela que nos encaminha para o céu, ela que nos leva até o céu, nos mostra esse caminho, como chegar, né, até o céu. E hoje nós queremos apresentar essa pauta, né, essa conversa católica hoje, nesse programa dinâmico, que vai ser uma grande graça, uma grande bênção na sua vida, na sua família e na sua história. Amém? Fala, meu querido, minha querida. Tudo bom com você? É um prazer nós estarmos aqui mais um dia reunidos, entrando aí na sua casa, no seu local de trabalho, para podermos ter essa conversa católica, né? Hoje a Missão Reavivamento está tendo um parto, né, meus queridos? Nós estamos gerando um filho aqui, esse projeto novo, tão sonhado por Deus, que é um projeto que nem os nossos amigos aqui já disseram um pouco antes. É um projeto onde nós vamos ter essa conversa de forma dinâmica sobre temas gerais, né, temas importantes. Hoje, conforme você viu aí na descrição do nossa transmissão, o nosso tema hoje é o aborto. E ele se vem assim com um subtema que é por que a Igreja Católica condena ou desaprova o aborto. Nós vamos destrinchar isso de uma forma que nos faça entender, né? Porque a gente sabe, nós somos católicos e a maioria dos católicos, provado 80%, segundo pesquisa do IBGE, é contra, da população brasileira, é contra o aborto. A gente sabe que é errado, a gente sabe que não pode, mas hoje nós vamos tentar entender um pouquinho por quê. Por que é errado? Né? Quais são os princípios que ferem? E é isso aí que nós vamos falar daqui a pouquinho. É isso, amigo. Nós estamos aqui, né? Voltamos de novo. Esse novo formato, como nós falamos, né? Um formato diferenciado. E como o Danilo falou, né? Nós vamos estar falando de assuntos de relevância, assuntos importantes, assuntos que realmente são do nosso interesse, realmente é importante nós sabermos e entendermos. Antes de começar a gente aprofundar sobre o assunto, sobre o próprio tema desse programa 01, é o programa 01, né? Então, é o tema desse programa. Então, antes da gente aprofundar, começar realmente a pauta mesmo, vamos rezar uma Ave Maria e pedir a intercessão de Nossa Senhora para que, por meio da intercessão dela, né, toda a graça aconteça e a sabedoria divina realmente conduza as nossas falas, a nossa reflexão aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o nosso assunto aí do programa 01, né, nesse primeiro programa, é sobre o aborto. Por que a igreja condena o aborto, tá? Então, é um tema de grande relevância.
Teve alguns assuntos aí, saiu na mídia, a respeito de um caso de aborto lá na região do Nordeste. Foi muito falado, foi muito debatido. Mas é importante nós entendermos, né, por que o aborto é errado e o melhor disso, ainda melhor, ainda mais profundo, por que a igreja condena o aborto? Né, Danilo, você quer comentar um pouco sobre isso? Eu quero falar assim. Você já trouxe à tona esse fato de que a gente estava discutindo aqui quando a gente estava criando a construção dessa pauta. Essa questão que foi tão divulgado aí do aborto daquela criança, né? Foi uma criança que estava, por conta de uma situação lamentável, estava gerando uma outra criança. E você acompanhou aí que foi feito um aborto naquela criança. E isso trouxe à tona um tema que ele estava meio que amortecido aí, né? Nós estamos vivendo aí em época de Covid, teve tantas situações, a situação política sempre em pauta nos noticiários, e o aborto ele estava um pouco amortecido, ele estava um pouco arrefecido, essa pauta na mídia. Só que esse tema, melhor dizendo, essa situação, essa lamentável situação, trouxe à tona, novamente, essa questão do aborto. E a gente fez essa pauta, assim, meio que de propósito, com a pergunta, né, por que a igreja condena o aborto? Ela traz já, a pergunta, ela traz um pensamento implícito, que é o de que a igreja condena. E talvez você tenha dúvidas sobre isso, né? Pô, será mesmo que a igreja condena o aborto? Da onde você tirou isso aí, né? Da onde que veio isso que não pode abortar, né? Isso é muito importante, é muito interessante a gente pensar, porque o feto, e eu vou inicialmente chamar ele assim para que todos nós entendamos, o feto, ele é uma pessoa, né? Segundo a tradição da igreja, no momento da concepção, aquele ser, ele já tem alma. Ele é uma pessoa, né? Ele tem toda a potencialidade de pessoa ali que precisa só ser desenvolvida, você está entendendo? Aquele ser que está dentro da barriga da mulher, ele tem todos os atributos de pessoas, só precisa ser desenvolvido. Ele precisa desabrochar, ele precisa amadurecer. Então, é claro que, para a Igreja Católica, e também posso dizer para a medicina, aquela célula, aquele amontoado de moléculas, já é uma pessoa, né? Eu digo assim, no sentido de que vai se desenvolver e transformar numa pessoa, né? Não há mais nada a acrescentar ali, né? Veja bem, aí você pode falar assim, Danilo, mas se está em desenvolvimento, ainda não é uma pessoa. E eu quero deixar isso muito claro, por isso que eu estou me estendendo um pouco nisso. Se você pegar uma criança, um bebê, né, de 3 meses que nasceu, ele não tem todas as capacidades que eu e você temos. Sim. Não é? Isso é claro, não é? Sim, com certeza. Mas todas as capacidades que um adulto tem, essa criança está embutida nela ali. Ele vai apenas desenvolver aquilo, né? E é a mesma condição do feto. Por isso que a igreja acredita que o feto, né? E isso eu estou dando uma explicação lógica, né? A gente tem revelação sobre isso também. Por isso que a igreja acredita que o feto, ele já é uma pessoa. E sendo uma pessoa, ele já tem alma. Então, a gente tem que partir essa conversa do aborto pensando assim, talvez em termos diferentes, né? Por que a igreja é contra as mães assassinarem os seus filhos dentro de suas barrigas? Porque o aborto ele é um eufemismo para o assassinato de criança, né? Então, aí eu respondo aquela pergunta que a gente fez no início, né? E eu já passo a palavra aqui para o Wander. A igreja, ela é contra o aborto? Wander, a igreja é contra as mamães matarem os seus filhinhos na barriga, dentro das suas próprias barrigas? Sim, totalmente contra. E como você bem colocou, é totalmente baseado, né, em um contexto que a igreja vem nos trazer. E eu já gostaria de iniciar isso colocando como
né, a passagem aqui do livro de Gênesis, capítulo 9. Né? Você pode, se quiser ir acompanhar, marcar aí depois você pegar na sua casa. Ali em Gênesis capítulo 9, no versículo 5b, ele vai dizer assim para nós, né? Eu e ao homem pedirei contas da vida de seu irmão. Se alguém derrama o sangue de um homem, outro homem derramará seu sangue, porque Deus fez o homem à sua imagem. Aí no versículo 7, né, para finalizar, diz assim: quanto a vós, crescei e multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Capítulo 9 do livro de Gênesis, versículo 5b até o 7, o que eu acabei de ler. Que vem trazer para nós tudo aquilo que o Danilo já colocou, que é a questão da concepção da vida. A igreja ela é totalmente contra o aborto porque fere a vida. Né? A nossa legislação ela diz sobre o direito de ir e vir. E também quero trazer aqui o contexto de que nós temos esse direito de nos defender a nossa vida. Como uma criança, um ser, como o Danilo colocou, né, vai se defender ali no ventre da sua mãe? E tem algumas narrativas também que vêm tentar trazer toda uma contextualização para ir contra, né, essa concepção da igreja, esse pensamento da igreja que sempre preza pela vida. Né? Eu li aqui um texto da Sagrada Escritura que vem assegurar que nós temos que dar valor à vida, impulsionar a vida sempre. Tanto a pessoa que quer, né, que passa por uma depressão e quer tirar sua própria vida, ou também essa questão do aborto que nós estamos aqui como pauta central dessa noite. E nós, sim, assumimos essa bandeira de ir contra todo e qualquer pensamento de ideologia que é a favor do aborto, trazendo sempre a primordialidade de se conservar a vida. E é assim também, né? Eu acho assim que fica claro, né? A igreja ela é contra o aborto porque o aborto é uma forma de assassinato. E é excrescente, uma forma de assassinato excrescente, porque é um assassinato, como o Wander estava dizendo, contra pessoas inocentes. Pessoas que não têm como se defender. Não é? E muitas vezes consentido ou até, de certa forma, provocado por aqueles que deveriam, né, e segundo a ordem divina, deveriam ser os protetores dessa criança, desse ser. Né? Os pais, toda vez que a gente tem um filho, e eu tenho 4, toda vez que a gente tem um filho, Deus ele entrega em nossas mãos, assim. E eu estou usando bem essas palavras Deus, igreja, tal, tudo, porque eu acredito assim, nós estamos falando para o nosso público católico. Né? Então, eu quero que você me compreenda aqui, né? Essa forma um pouco mais teológica da gente dizer, né? Mística. Quando a gente tem um filho, Deus entrega a responsabilidade do cuidado desses filhos para os pais. Então você vê assim, não é que nesse momento aqui agora, nós, Missão Reavivamento, nós estamos condenando, falando, olha lá, tal, que coisa horrível. Não, mas nós temos a necessidade de conscientizar que isso é um ato, né, que atenta contra a vontade de Deus, atenta contra a natureza humana. Isso é um ato que fere todos os sentidos, né, daquilo que é razoável. E aí a gente pode dar continuidade na nossa conversa e dizer assim, porque, é claro, eu entendi, é óbvio, não pode ter aborto, mas assim, será que é absoluto? Talvez você poderia perguntar, né? E eu já abro aqui, gente, para você, né, a gente está aqui acompanhando os comentários ao vivo, se você tiver alguma pergunta sobre esse tema, por favor, faça aqui, a gente sabendo resolver, né, vai poder acompanhar aqui no chat, né? Se você também quiser curtir, se você quiser compartilhar, isso aí nos ajuda nesse primeiro programa que a gente está fazendo aqui a ganhar relevância, a poder espalhar essa mensagem para mais pessoas. Então, curta aí, compartilhe, né? E faça a sua pergunta também no chat. Se quiser só dar uma boa noite, a gente manda uma boa noite aqui para você, manda um abraço, um beijo, né? E a gente continua aqui a nossa interação. Estava dizendo, né? Desde quando, né? Isso ficou um pouco explícito no último tópico, mas vale a pena a gente reiterar. Né? Por quê? Não sei se meus colegas aqui de bancada sabem, mas no ano passado teve um movimento dentro da justiça brasileira, né?
chegando ali aos anéis do STF, um julgamento contra o aborto, né, para decidir a constitucionalidade ali do aborto. E aí o que acontece? Uma das grandes discussões que se colocou ali foi até que ponto era aborto, até que ponto não era, dentro do período gestacional. Não é? Então, algumas pessoas falavam assim, até 12 semanas não é vida, pode abortar. Não é? Até 7 semanas, né? Até 6 meses não é vida. Então, tem dentro, né, do direito, né, e eu falo isso na condição de advogado, de estudante do direito, e a gente está sempre estudando, tem dentro do direito concepções que querem dizer o que é vida, o que não é vida, até que prazo é vida, até que prazo não é vida. Dentro do direito, existe uma discussão. Mas para mim e para você, que somos católicos, não existe essa discussão. Pois o catolicismo, a Igreja Católica, ela acredita que depois da concepção, conforme a gente estava dizendo, já é vida. Né? Então eles tentam emplacar essa narrativa, e isso é um modus operandi dessa indústria do aborto no mundo, né? Que nem mineiro fala, né? Vai comendo pelas beiradas. Já viu isso aí? Eu tenho certeza que sim. Mineiro que fala, vai comendo pelas beiradas. Então os caras tentam emplacar uma narrativa assim, não, a gente não vai liberar o aborto, vai liberar até 12 semanas, porque 12 semanas ainda não tem córtex, 12 semanas, né, ainda não é pessoa. Só que eu e você, que somos católicos, a gente sabe que a partir do momento da concepção, já tem uma alma ali, já tem um pedacinho de Deus gravado ali naquele ser, naquela pessoa. Não é mesmo, Johnny? Só pegando a colocação aqui, o gancho na fala do Danilo, a respeito dessas estratégias, né? Então, eu acho que tem que ficar muito claro, né? Primeiro, a primeira estratégia ali de docilização, né? De, aos poucos, tornar um tema tão indigesto para qualquer cidadão comum brasileiro, né? Eu já pegar aí uma pessoa aí, a maioria das pessoas da rua aí, que você pega aí e for conversar, você é a favor de matar criança? Né? A pessoa vai falar, imagina, né? Tá ficando louco? Então, assim, seria um espanto a pessoa falar uma atitude, não, eu sou a favor de matar criancinha, eu sou a favor de matar criancinha lá no ventre da mãe, né? Então, assim, a própria, como o Danilo muito bem colocou, o próprio nome, aborto, já é uma estratégia de docilização, tá? É uma guerra semântica, tá? Então eu queria trazer esse conceito também, né? Wander, por favor, pega o livro ali, por favor, da ideologia. Tem esse livro aqui, ó, Ideologia de Gênero, tá? Do Jorge Scala, Neototalitarismo e a Morte da Família. Aqui fala, obviamente, da ideologia de gênero, tá? A gente vai deixar aí pra você como dica, tá bom? E fala também um pouco sobre o aborto. E aqui fala das estratégias que são utilizadas para manipular as pessoas, para abrir portas para que essa pauta possa entrar, né? Então, como convencer, como manipular o comportamento das pessoas, do brasileiro, meu e seu, para a gente poder aceitar a morte de crianças, né? Então, primeiro aspecto, guerra linguística, uma guerra semântica. Então, nós mudamos o sentido da palavra, nós mudamos ali, né, a narrativa ali, né, nós mudamos ali o debate através de uma narrativa em que nós não estamos mais falando de morte, é de um aborto. Como eu tenho, digamos assim, nós temos um plano, eu saio de casa, tenho um plano, vou traçar uma rota e eu mudei a minha rota. Essa rota foi abortada. Isso é uma desproporção em relação à morte de um ser humano. Então, o primeiro aspecto ali da docilização é a guerra semântica, é a guerra da linguagem, em que as pessoas tentam mudar para deixar mais palatável. O segundo aspecto que eu queria ressaltar também é a própria sensibilização, o próprio apelo, né, ao sentimento das pessoas. Toda vez, e eu convido você a perceber isso com atenção na grande mídia, toda vez que tem um assunto assim de estupro, uma sensação ali de... Aí eles vêm com a pauta de novo do aborto, a pauta de novo de matar crianças, né, que é isso que se trata, e vem de novo falando, sensibilizando, trabalhando numa ideia de que a mulher tem direito, ela foi violentada, coitada da mulher.
coitada da gestante, coitada daquela pessoa que está naquela condição de vulnerabilidade, né? Nossa, vai matar essa pessoa, vai acabar com a vida dessa pessoa. E trabalha no ramo do sentimento, no viés do sentimentalismo. Querendo colocar nós entre duas saídas, né? E essa é uma estratégia de manipulação do debate. Coloca duas alternativas. Ele limita entre o sofrimento da mulher e o aborto como alternativa. Mas, amado, eu queria ressaltar aqui que o aborto ele não tem que ser ele não é somente a única alternativa. Nós precisamos salvar, sim, as duas vidas. Tá? Então é importante isso, salvar as duas vidas. Aí essa estratégia de manipulação do debate são inúmeras. Tá? Essa é uma das estratégias de manipulação do debate. Tá? Manipulação do comportamento, através da restrição da semântica, da guerra linguística ali, né, semântica, e também através desse sentimentalismo, despertando as pessoas do sentimento, né, e distorce o viés do argumento, ali, o viés da conversa, do debate. Né? Então, matar uma pessoa não deve ser uma opção. Até mesmo assim, um argumento interessante é que quando alguém vier falar com você, né, sobre, eu sou a favor do aborto, é o direito reprodutivo da mulher, é sempre essa linguagem elástica, essa linguagem que apela a um sentimento, e que isso tenta impulsionar a pessoa, mudar a pessoa de posição no debate, manipular o comportamento. Toda vez que a pessoa vem com uma ideia dessa aí, insere essa pessoa na realidade. Eu tenho uma pessoa ali, um parente, um irmão, um colega de trabalho que está meio indeciso, e ele fala assim, mas dependendo da condição, o aborto ele é legal no Brasil, e eu concordo, em caso de estupro, né, em alguns casos mais graves de anencefalia. Pergunta para essa pessoa, você concorda em matar a criança no ventre da mãe? De que forma você concorda de matar a criança? É por uma injeção ali de um líquido ácido que vai corroendo ela? É pegando uma espécie de objeto de metal, pinça, e vai arrancando partes do corpo dela, né? Aquele procedimento médico que se chama curetagem, e vai arrancando partes do corpo dela aos poucos, e ela vai sendo despedaçada. Qual método de matar crianças você prefere? Qual forma de aborto você acha mais seguro para essa criança? Né? Então, insere a pessoa na realidade. Né? Então, nós católicos, e eu acredito que muitas pessoas aqui que estão nos assistindo também, ou que vão assistir esse vídeo depois, você até mesmo assim tem essa opinião, não, eu sou contra o aborto. Mas na hora que é indagado, na hora que as pessoas vêm apelar por um sentimentalismo, a gente acaba se sentindo acuado. Então eu convido a primeira coisa, joga a realidade na frente da pessoa. Voltamos. Leu 71 apenas, para não prolongar muito. Desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Este ensinamento não mudou. Continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido como um fim ou como meio, é gravemente contrário à lei moral, a cada um de nós. Então, por que o Johnny estava colocando isso? Né? Eu queria enfatizar a questão de a mulher falar que ela tem que decidir, meu corpo, minhas regras, mas ela não pode decidir pela vida de outro ser. Né? Mesmo que ela esteja ali carregando um ser em seu corpo, né? Não pode se submeter a esse tipo de pensamento. Né? Outra questão também é que as pessoas levam por esse lado do sentimentalismo e querem se construir uma narrativa, né, de poder levar as pessoas a esse tipo de pensamento. Nossa, mas a mulher, né, foi ali violentada e nós não somos a favor aqui desse tipo de comportamento. Não, o que nós queremos mostrar aqui é tentar salvar as duas vidas, como o Johnny propriamente colocou. Né? As duas vidas importam. Não existe dentro do pensamento da igreja, do ser cristão que nós somos constituídos, em que se descarta uma vida. Não, eu vou descartar uma vida porque eu quero salvar essa. Nunca. Jesus, nós vemos que ele deu a vida por cada um de nós. Não existe esse tipo de pensamento. Essa inculturação desse tipo de pensamento. Não cabe isso. E, vou falar para você, nas nossas pesquisas aqui, o que eu encontrei, né? Você vai concordar. Na época, ele era Papa ainda, né? João Paulo II, ele escreveu, né, um documento, uma carta encíclica que se chama Evangelium Vitae. E aí ele escreve isso para cada um de nós. De fato,
A cultura pró-aborto aparece, sobretudo, desenvolvida nos mesmos ambientes que recusam o ensinamento da igreja sobre a contracepção. Todo ambiente em que se fala ser a favor do aborto, em que é jogado na mídia, em que muitos financiam essa ideologia, esse pensamento, são lugares em que não apoiam, não são adeptos aos ensinamentos cristãos, especificamente da Igreja Católica. Né? São pessoas que querem pregar, viver uma anarquia, sem lei, sem regras, e que estão absolutamente movidos por um pensamento, né, totalmente diabólico, que vai até mesmo, né, como foi recentemente nós vimos, né, essa menina aí de 10 anos aí que teve, né, essa gravidez, né, que aconteceu porque o seu corpo estava preparado, sim, né, se acontece ali a fecundação, o corpo estava preparado, né, não tem como questionar isso, né, querem colocar essa narrativa da idade, do sofrimento, né, mas teve sim, o corpo estava preparado, e aí querem jogar toda essa narrativa, né, sobre tudo aquilo que aconteceu, que nós vimos, nós presenciamos. Quantos que não debateram esse tema, essa situação? E é legal isso aí que o John disse, essa guerra de narrativa, né, que o Wander estava dizendo aqui também, sempre vai ser colocado assim, como a saúde da mulher, são direitos reprodutivos, né, são bem esses termos assim que é usado, né? É um eufemismo para mascarar aquilo que está querendo ser implantado. E isso, me desculpe, mas eu sinto que quando uma pessoa vem e me diz uma coisa dessa, eu sinto que está brincando com a minha inteligência. Eu não sei você, mas eu não gosto de ser enganado. Né? Então, quando a pessoa vem e fala assim, não, nós queremos aqui defender a saúde da mulher, tal, não sei o quê, mas está fazendo apologia ao aborto. E tem receio, tem medo, porque sabe que a pauta não passa a se falar diretamente que está fazendo apologia ao aborto, vai fazer um congresso sobre o aborto, chama lá os médicos do SUS e vai, né, fazer uma conferência sobre o aborto, não. Então eles falam sobre saúde reprodutiva, eles usam termos como saúde da mulher, porque quem é que é contra a saúde da mulher? Ninguém é contra a saúde da mulher. Né? Quem é que é contra os direitos reprodutivos de qualquer pessoa? Né? Eu acredito que todos nós somos a favor dos direitos reprodutivos, né, dos seres humanos. Somos a favor da saúde da mulher. Então, aí usa-se essa narrativa falseada, falsificada, e por trás está lá o aborto. Né? Por trás está lá todas essas situações. E é importante, assim, a gente... para andar aqui, para a gente terminar, que a gente já está batendo meia hora, né? Uma situação importante, eu acho, da gente pontuar também. Porque, às vezes, a pessoa vai dizer assim, não, eu não defendo o aborto. Né? Eu vi isso de uma dita católica, estava fazendo uma exposição numa revista muito famosa aí, e ela falava assim, não, porque questionada assim, como que você é católica, defende o aborto? E ela falou assim, não, eu não defendo o aborto. Eu defendo a legalização. Eu defendo que as pessoas tenham o direito de escolher abortar ou não. E isso é uma falácia muito grande. Você está entendendo? Porque, assim, olha, nós voltamos a... Só o fato da gente chamar a coisa pelo aquilo que ela é, né, nos elucida muita coisa. Então, é mesmo que dizer assim, olha... Eu não defendo o assassinato, mas eu defendo o direito de o outro poder assassinar se ele quiser. Faz sentido isso para você? Faz sentido? Não faz sentido, né? Falar assim, não, eu não defendo que se roube banco, né? Mas eu quero legalizar o roubo a banco. Não faz sentido. Não é? É um ato que a gente sabe imoral, ilegal, hoje, ilegal, imoral, e que as pessoas estão tentando suavizar. E a gente vai fazer um programa, mais para frente, aí, né, daqui a alguns meses, elucidando a indústria do aborto. Por que é que as pessoas querem passar a pauta do aborto de todo jeito? Tem interesse econômico por trás. Você está entendendo? Me desculpa o que eu vou dizer agora, eu vou dizer com toda franqueza aqui, tá? Peço desculpa para os amigos da bancada, né? Mas essas pessoas estão se lixando para a mulher.
elas estão se lixando para a saúde da mulher, para a saúde do feto. O interesse econômico é o que manda. Não é? E nós que somos católicos, nós estamos vendo aqui o crime acontecendo, o crime, né, o incentivo a um crime, o incentivo a uma imoralidade acontecendo, e nós não podemos ficar calados. Eu, você, não podemos ficar calados diante disso. Nós temos que nos posicionar. Teve um Biratão, professor, uma pessoa que tem grande estima aqui, nossa, ele perguntou assim, a respeito da teologia da libertação, ele quer que a gente fale sobre a teologia da libertação. Vamos pôr na pauta aí, irmão. Nós vamos fazer um programa um dia, né, falando disso aí. Né? Isso aí dá pano, né? O Biratã está querendo ver a gente esmar os lençóis, mas a gente não foge da raia, não. Vamos fazer um programa, sim, sobre a teologia da libertação. Você que está assistindo aí, está assistindo até mesmo depois gravado, que muita gente assiste os nossos programas, né, que a gente faz normalmente, o Reaviva Brasil, que é um outro programa oracional, esse é mais de conversa, gravado. Você que está assistindo o programa gravado, você pode deixar aí sua indicação de pauta, né, deixar sua dúvida, que a gente vai procurar sempre tirar nos próximos programas. Bom, eu já deixo aqui as minhas considerações finais e eu passo aqui para os meus amigos fazerem a deles. Eu gostaria de fazer as minhas também, né, finalizando já esse momento. Primeiramente, que é, né, uma experiência muito boa poder estar com você, né, nosso irmão aí que coloca seu questionamento, né, que pede aí para que a sua mente também seja iluminada por algumas coisas que nós possamos compartilhar sempre esse conhecimento, né? Sempre ter essa interação de poder interagir com você e pensar e ver essa forma com que nós vemos a igreja, o que a igreja diz, né? Que a igreja nos orienta a sempre fazer. Só para finalizar, então, sempre, né? Essas ideologias, elas são levantadas por movimentos que a igreja desaprova também, né? Como do socialismo, como do comunismo, como do feminismo, que levantam bandeiras do machismo, que levantam bandeiras, né, do feminismo. São movimentos que a igreja não aprova e que têm ideologias infiltradas, né, terríveis e diabólicas, e que desorientam a vida do cristão. Todo o esforço que a igreja fez nos primórdios, lá no início, quando começou a evangelizar, vai totalmente contra de tudo aquilo que a igreja se esforçou muito. Muitas pessoas se esforçaram para poder trazer isso a mim e a você. E tudo isso agora é uma tentativa de desconstruir, né? Que eu falei, é uma anarquia que as pessoas tentam implantar em cada um de nós, né? Para poder lacrar, como é o termo que as pessoas usam hoje em dia, e poder desconstruir tudo isso que nós recebemos como uma herança da nossa santa e amada igreja. Também já finalizando, né, as considerações a respeito desse tema, dessa pauta, só para trazer um pouco de dado aqui também, informação, números, né? Tem gente que gosta de número, então toma ali número, né? Então vamos trazer alguns números aí a respeito daquilo que o Danilo colocou, de forma inserindo na realidade, né? Que eu acho que é bem assim esclarecedor também, né? A respeito dos números, um equívoco que acontece, né? Que fala que o número de abortos diminui com a legalização, né? Então existe essa tendência, não, vamos legalizar porque aí se legalizar o aborto, vai diminuindo a quantidade de aborto. Porque tem 1 milhão de abortos e tal. Esse número é questionável. Mas vamos lá com essa ideia, na cerne da questão. Falando, não é que eu sou a favor do aborto, é que eu sou a favor da legalização do aborto, porque assim diminui os abortos legais, as mulheres morrem menos, tem menos aborto. Isso aí é só para enganar você, né? É só para enganar brasileiro, tá? Para nos enganar. Por quê? Vamos pro caso concreto real dos países que legalizaram o aborto. E o que aconteceu depois? Estados Unidos, tá? Legalizou o aborto aqui, ó, na década de 70, 1970, tinha 193 mil abortos, tá? Uma população de 205 mil habitantes, tá bom? 193 mil abortos. Agora, em 2008, um dado de 2008, tá? Passou de 1.212.000 abortos lá nos Estados Unidos. É um aumento de 325%, tá? Ah, mas só foi nos Estados Unidos. Não é isso, né? Não é só nos Estados Unidos, né? Nós temos na Suécia também, que o aborto foi legalizado em 1939. Lá os abortos eram 439. Passou em 2010 a 37.698 abortos. Mortes de crianças assassinadas. Outro dado aqui, uma informação importante, é a Espanha, né? O aborto lá foi legalizado lá no ano de 1985,
né? Em 1987 foram registrados 16.766 abortos. Em 2011, pulou para 118.359 abortos. Isso significa que é um aumento de 488% a mais, um aumento de 488%, quando se legaliza o aborto. Então, quando se legaliza o aborto, essa estratégia, ela gera, primeiro, nós temos dados que aumenta o número de mortes das mulheres, por complicações, obviamente. E, segundo ponto, importante também, aumenta e muito o número de vítimas, de crianças que morrem, que são abortadas. Tá? Então, toda vez que a pessoa vier com um discurso do ódio do bem, né, que vem colocar aí, né, falando assim, não defendo essa manipulação da linguagem, eu não defendo aí o aborto, eu só quero que as mulheres vivam, eu só quero que as crianças sejam menos abortadas, porque se for legalizado vai dar o direito para as pessoas e vai diminuir o número de abortos. Falácia. Aumenta o número de mortes de crianças, né, que é o aborto ali no útero de suas mães, né, e aumenta também, né, significativamente, infelizmente, o número de mulheres que morrem por complicações desse tipo. Tá? Então, não caia nessa falácia. Tá? Não caia nesse engodo. E fechando aqui, pedindo a intercessão. Né? Wander, você pode trazer para mim, por favor, o livro? Uma indicação aí, segunda indicação de livro aí. Né? Esse aqui é da minha Biblioteca Católica, um excelente livro. Tá? Convido você também a assinar. Chama Santos Casados, tá? A Santidade no Matrimônio ao Longo dos Séculos. E aqui, na última história aqui desse livro, ela fala da Santa Giana, tá? Então, aí, a partir da página 428, fala da Santa Giana. Ela, uma santa que nasceu aí em 1922, foi médica. E tem uma história aqui interessante, eu queria que você guardasse essa história com você. Ela se dedicou ao matrimônio, viveu a santidade ali, na vida ordinária ali no matrimônio. E ela engravidou. E ela teve que fazer uma escolha entre a vida dela, né, entre a possibilidade ali da vida da criança viver, ou a possibilidade de ela falecer na busca dessa possibilidade da criança viver. Entre uma vida e outra, né, lógico, ela falou, não, vamos salvar as duas, eu quero as duas, mas preferência a da criança, e de forma heróica. Né? Giana, ela testemunha para nós, né, o mal que é o aborto e que o importante é salvar as duas vidas. Página 432 diz o seguinte: quando o bebê estava a caminho, Giana tinha total consciência da sua condição e de que corria risco de vida. E quando o cirurgião questionou-a sobre a cirurgia que estava prestes a acontecer, perguntando: o que devemos fazer, Giana? Salvá-la ou salvar a criança? Quem que nós vamos salvar? A criança ou a mãe? E sem hesitar, com uma sabedoria divina, Giana diz: salvem a criança primeiro. Então, se possível, salvem a mãe. Não há outra opção, assim será. E foi assim que foi feito. Esse é o testemunho de Giana. É o testemunho de uma santa pela vida. A nossa igreja, ela não é retrógrada, ela não é antiquada. Ela defende aquilo que é o mais importante, que é a vida. Essa é a minha consideração, a vida. Essa é a defesa que a igreja faz. Por que a igreja é contra o aborto? Por que a igreja se opõe ao aborto? Porque a igreja é a favor da vida. Então convido você também, né, nesse clima já, né, pedindo a intercessão de Santa Giana, né, convido você a compartilhar esse vídeo, manda lá no WhatsApp, nos grupos da família, né, curte, compartilha lá no Facebook, nas suas redes sociais, né, e nos acompanhe na próxima quinta-feira, né, com mais um programa Conversa Católica. Vamos terminar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Giana, rogai por nós. Amém.